Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e o tema do vídeo de hoje é exatamente o bloqueio da rede social X, pertencente ao bilionário Elon Musk. Essa decisão foi tomada monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes e após essa decisão foi confirmada pela primeira turma do STF. A minha finalidade é exatamente trazer para a minha audiência a decisão por completo, mas com comentários pontuais dos pontos relevantes da decisão, tendo em vista que o tempo muito curto do vídeo não dá para abordar as 51 páginas presentes na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou começar abordando exatamente o fato da petição ser sigilosa e ter apenas o processo ser sigiloso, ter se disponibilizado apenas essa decisão. Um ponto interessante que aqui dá para perceber é exatamente o seguinte: a gente não sabe quem é um requerente, não sabe quem é um advogado requerente, não sabe quem é um requerido, não sabe o nome dos advogados, fica tudo muito solto. A gente não sabe nem quem foi que fez esse pedido de motivar essa decisão. Aí por isso eu só vou comentar com base única e exclusivamente nessa decisão. O correto para ter um comentário mais amplo e sensato a respeito da matéria dessa decisão do bloqueio é ter acesso a todo o processo. Mas como não tenho, eu vou pegar esse pequeno recorte, no caso seria a decisão do ministro Alexandre de Moraes, para comentar a situação atual. Passamos à decisão. O primeiro ponto é o seguinte: mostra-se nessa decisão que o ministro Alexandre de Moraes está tentando coibir, do ponto de vista dele, as atitudes criminosas, segundo indicado pela Polícia Federal, da pessoa Alan Lopes dos Santos, foragido da Justiça, conforme tem aqui na decisão, e também está sendo muito concentrado no Eustáquio. Mas o que é também interessante é que entrou também nessa investigação e até citar na decisão a menor Mariana Wolf Pedro Stack, 16 anos, menor de idade. Segundo o ministro, o pai dela estaria utilizando as redes sociais ilicitamente, conforme tem aqui, ó, da filha, para ficar cometendo condutas ilícitas do ponto de vista do ministro. Aí isso daí também é um dos pontos que foi abordado nessa decisão. Eu grifei também aqui o seguinte fato: essas decisões estão sendo feitas de maneira sigilosa, passando a impressão que quem está dando essas censuras, esses bloqueios, é a plataforma. Mas conforme podemos ver, não está sendo a plataforma, ela está, em tese, cumprindo única e exclusivamente a decisão do ministro, em especial do Alexandre de Moraes nesse caso, e em prazo muito curto, um prazo de 2 horas para bloquear. Porque eu informo é o seguinte: eu entendo o ministro ele derrubar um post, ele tirar uma publicação que afete direitos protegidos pela legislação brasileira e pela Constituição. Mas o que eu acredito que é um grande equívoco do ministro é exatamente bloquear o perfil dos investigados. Todo ser humano, todo cidadão brasileiro tem direito a se expressar. Não é o fato de ele ser investigado que ele não pode falar nada. Que o bloqueio da rede social ele tira por completo essa possibilidade de fala a respeito sobre qualquer assunto. Seria uma censura prévia. A gente não sabe se esse Eustáquio, esse Alan dos Santos, ele quer falar de futebol. Não tem nada a ver com investigação, não tem nada a ver com o tema desse processo, mas ele está proibido porque bloqueou por completo o perfil dele. E levando em consideração que essas pessoas daí vivem de mídia social, o bloqueio por si só vai tirar o sustento delas. Como é que essa pessoa daí vai se manter? Se ela, digamos assim, vive da mídia social, ela vive da publicidade de matéria, vive da quantidade de views, isso daí por si só
é uma conduta desproporcional, na minha opinião. É a mesma coisa querer punir uma pessoa por um determinado crime e tirar o ganha-pão dela. É exatamente isso que está acontecendo quando acontece o bloqueio da conta da mídia social dela. E o outro ponto é que, ao meu ver, o Twitter é como fosse, atualmente X, uma grande praça pública mundial, onde tem presidentes de diversos países, celebridades, influenciadores, e é um meio de se comunicar com o mundo. Isso daí, uma vez retirando essa possibilidade de comunicação, teria, de fato, restringindo o direito de manifestar seus pensamentos, que inclusive é assegurado na Constituição. Aí isso daí é um ponto também muito delicado que está sendo tocado nessa decisão, que eu, com todo respeito, não concordo com o que foi feito pelo ministro. O outro ponto que também é interessante comentar é que o ministro Alexandre de Moraes ele está aplicando multas de R$ 50.000 à rede social X há um bom tempo, fazendo com que essa multa daí tenha a finalidade de coibir o descumprimento das intimações e decisões judiciais. E observa-se também que eu não sei como está se desenvolvendo esse processo, mas já está tendo um atrito pessoal entre a figura do ministro Alexandre de Moraes e o bilionário Elon Musk. Ele, nessa decisão, conforme eu vou mostrar adiante, está ultrapassando o limite do razoável de uma decisão judicial. Ele está buscando afetar a pessoa do Elon Musk. Elon Musk, ele é uma pessoa muito importante de fato, mas a gente não pode querer, para afetar uma determinada pessoa, afetar um público geral. O que está acontecendo exatamente é isso. Ele está para atacar Elon Musk retirando o X e está afetando todos os consumidores do Brasil. E por si só, isso daí prejudica todos os brasileiros, que não vai ter não tem possibilidade de acessar portais como Globo, como Folha de São Paulo, como até do próprio presidente Lula, que tem perfil na rede social X. Isso daí vai limitar a quantidade de informação. Aí, passando o outro ponto relevante aqui, é exatamente o ponto das multas e também do grupo econômico que o ministro Alexandre de Moraes ele informa aqui. Foi aplicada multa de 50 mil dia, chegando ao patamar de 18 milhões e 350 mil, um valor extremamente elevado. E quando foi se fazer a busca na conta do X, só tinha em torno de 2 milhões de reais, um pouco mais, sendo impossível quitar na integralidade dessa multa. Aí o ministro Alexandre de Moraes, como transparece aí, forçou a interpretação de um grupo econômico que, ao meu ver, não existe. Ele vinculou o X a Starlink porque todas as empresas estão ligadas à SpaceX. Isso daí, e ele cita ainda Elon Musk, comandado por Elon Musk. Ele é apenas um dos donos dessa empresa. Aí imagine agora uma pessoa, um estrangeiro, e até outros advogados, outras pessoas vinculadas a outros processos, todos estão assistindo de camarote essa decisão. Porque pode ser aplicado, inclusive, numa situação muito conhecida de todos nós, da Americanas. Existe um bilionário ligado a Americanas, que é de conhecimento comum, e ela está passando por uma grande dificuldade financeira. Alguns estão dizendo que ela pode nem sequer conseguir se restabelecer. E tem a Ambev, que tem sócios em comum. Imagine agora, ou vamos supor, um determinado banco que é credor da Americanas, olhe e a Americanas realmente não tem dinheiro não está faturando, não tem condições de pagar o que me deve. Mas a Ambev tem. E o sócio em comum é fulano de tal. Aí ela vai, peticiona
copia e cola essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vinculou única e exclusivamente porque tinha donos em comum, e coloca essa decisão para o juiz de primeiro grau decidir. O que é que o juiz vai dizer? Vai entrar em contradição com o Alexandre de Moraes. O STF está decidindo que pode ter grupo econômico só porque tem um sócio em comum. Isso daí vai causar uma imensa insegurança jurídica. Uma vez tendo essa segurança jurídica, vai também ter fuga de capital por causa de uma briga visivelmente pessoal entre duas pessoas, diga-se de passagem, bastante poderosas, e está querendo desestabilizando o Brasil como um todo. Isso daí é um ponto também que devemos ter cautela e apreciar com muito cuidado. Como essa decisão tem de fato 51 páginas, eu irei passar para o outro ponto também central de toda a discussão, que é exatamente a aplicação da multa para as pessoas naturais, traduzindo, pessoas físicas, pessoas que não são empresas, que são CPFs, de 50 mil, e pessoas jurídicas, incluindo empresas, né, americanas, qualquer outra que tenha CNPJ. Quem continuar acessando o X por meio de VPN. E VPN nada mais é do que um programa, de uma maneira bem resumida, que disfarça o IP e informa que a pessoa está acessando, sei lá, dos Estados Unidos, Europa, da África, da Ásia. A pessoa informa o país que quer e aparenta estar acessando dali. E a partir desse VPN a pessoa teria acesso ao X. Aí, essa multa que está sendo aplicada está ultrapassando e muito o razoável, principalmente pelo fato de estar punindo o consumidor. O que é que aconteceria também se, por causa do escândalo de corrupção que teve na Petrobras, amplamente divulgado e tudo mais, dentre outros que teve no Brasil, começasse a punir as empresas públicas que o consumidor contratasse. Vamos supor que teve um escândalo de corrupção da Petrobras e o juiz decida que quem comprar gasolina da Petrobras paga 50 mil de multa. Isso vai estar afetando diretamente o consumidor. Vamos supor que teve um escândalo de corrupção na Caixa Econômica. Punir quem fez um contrato, quem vai fazer o contrato de financiamento imobiliário na Caixa Econômica, tem o cartão de crédito da Caixa Econômica no valor de 50 mil, também não seria razoável. Aí, por isso que, até diante dessa decisão, mostra-se que, de fato, Alexandre de Moraes ele está muito envolvido e já se tornou parte desse processo, até por meio das decisões dele. E seria muito razoável da parte dele se declarar impedido disso daí, pelo fato de, visivelmente, até nas brigas que estão tendo recentemente, de se demonstrar inimigo íntimo. Elon Musk e Alexandre de Moraes. Era melhor ele pedir para se afastar e colocar uma Carmen Lúcia, que não tem envolvimento com essa confusão toda, outro ministro do STF, no sorteio, para pôr à frente este processo e também evitar questionamentos de todo o Brasil, de uma grande parte do Brasil, a respeito do andamento desta ação. Esses aí são os principais pontos relevantes. Tem outros, sim, pontos que essa petição aborda, mas diante do pequeno espaço de tempo que temos aqui, a ideia central dessa decisão foi exatamente isso. Focar na multa diária, que agora todo mundo sabe o que está acontecendo, inclusive está sendo discutido se vai ser mantido ou não, e não tem nem consenso no próprio STF. Aí, diante do que foi apresentado, eu peço que vocês comentem, se inscrevam e dê o like no vídeo, e também pode sugerir no campo dos comentários outros temas para serem abordados a respeito dessa decisão ou de qualquer outro tema que você julgue relevante. Aí eu irei apreciar e a partir daí eu posso ou não fazer um novo vídeo a depender da relevância dos comentários. Agradeço a todos e até a próxima.